Oi gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui, que eu apareço. E pra gravar esse vídeo, gente, por incrível que pareça, foi uma tentação muito grande, tá? Porque o celular não funcionava, não tinha... O meu celular, em específico, ele estava sem bateria. Tô gravando com o celular da minha irmã, tá? E várias coisas aparecem na minha mente agora, nesse instante, porque eu falo baixo, então não sei se a questão da... vocês me ouvirem vai ficar legal, porque eu falo baixo, não falo alto. Mas ao mesmo tempo eu tô com vontade imensa, e eu me dediquei, falei, não, hoje eu vou gravar um vídeo para o Instagram, o YouTube. Porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube. E eu vou gravar, porque faz muito tempo que eu não gravo. E o tema é muito bom, que é sobre o tempo. Mas não é sobre esse tempo, o Cronos, que eu quero falar com vocês. Eu quero falar do tempo em que é muito dito na Bíblia, que é muito falado na Bíblia, que é conhecido como Kairos. Tempo, né? A palavra tempo, que no original é Kairos. E eu quero falar desse tempo específico, que é o tempo de Deus, basicamente. E Kairos, por definição, significa momento certo. E por um certo tempo, gente, eu tive muita dificuldade de entender o tempo de Deus, né? Entender o quão é bom ver a beleza do tempo de Deus. E eu acho que esse foi o ano que mais Deus me mostrou o quão o tempo dele é bom. E o quão eu, independente do meu querer ou do meu achar, tá? As coisas acontecem no tempo dele. Não adianta eu interferir, não adianta fazer nada, não adianta fazer nada. Quando o tempo é dele, então o que vai acontecer é referente à vontade dele. Só que eu tinha muita dificuldade, gente, esse ano todo, de ver beleza no tempo de Deus. Pra falar bem a verdade, quando a pessoa chegar pra mim, falava assim, não sei se vocês são assim, mas eu era muito assim. Agora não, graças a Deus, mas eu tava assim. A pessoa falava assim, eu desesperada e tal, eu, ai meu Deus, eu queria tanto viver isso agora. Mas assim, e uma pessoa chegasse pra mim e falasse assim, calma. Tudo vai acontecer, no tempo de Deus. Eu olhava e falava... Ao mesmo tempo que eu falava amém, eu falava amém. Mas dentro de mim vinha uma ideia muito negativa de tipo... Poxa, então eu vou ter que sofrer mais um pouco. Poxa, então eu vou ter que viver um processo um pouco pior do que tá. Eu ficava muito assim. Eu lembro que eu falava, nossa, mas então eu vou sofrer muito mais do que eu tô sofrendo. Eu vou viver muito mais, vai ser muito mais difícil. O que tá acontecendo? Por que eu tenho que viver esse processo? Ontem, quando eu tava fazendo meu devocional sobre essa questão do tempo, eu comecei a perceber o quão o Kairos, o momento certo, realmente é importante. Como Deus preza por essa questão do tempo. Porque a própria palavra dele diz que ele é onipresente. Ou seja, ele não está somente no passado, ele não está somente no futuro, e não está somente presente, está em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, para Deus, gente, infelizmente, você, ou a promessa, ou o que você espera acontecer agora, ou daqui a 15, 20 anos, é a mesma coisa que não muda muito. Na verdade, o que muda para Deus é que o tempo seja o momento certo para aquilo acontecer. Quando eu comecei a refletir sobre isso, me fez muito sentido, porque na verdade eu acho que como cristão a gente quer viver a vontade de Deus na nossa vida. E quando a gente percebe que muitas coisas acontecem com o tempo, justamente porque o tempo ele tem a capacidade de nos amadurecer, nos moldar e nos fazer crescer em diferentes âmbitos, isso nos faz entender também que o tempo também é muito precioso. Mas, gente, isso me fez refletir, sabe? Porque eu comecei a parar pra pensar, falei, uau, faz muito sentido essa questão do Kairos, sabe? Eu tinha muita dificuldade de entender o tempo como algo prazeroso, né? Inclusive, quando Deus ele começa em Gênesis falando sobre o como ele criou tudo, realmente isso nos faz refletir sobre quanto muitas das vezes a gente banaliza essa questão da espera. A gente fica tão focado em ver aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, que a gente esquece que o mesmo Deus que preparou o momento certo para que aquilo que você tanto quer aconteça, é o mesmo Deus que criou o hoje e o passado e o futuro. E o como é importante a gente valorizar também as coisas que estão à nossa volta, sabe? O momento da espera.
Ele é tão lindo quanto o momento do momento certo chegar. Eu não sei, me trouxe muita paz pensar sobre isso. Pensar sobre essa questão do Kairos, essa questão do momento certo. E aí a gente para pra pensar também, tipo, tá, então quando que vai ser o meu momento certo? O que eu devo fazer para que esse momento certo chegue? Existem muitas coisas na nossa vida que às vezes nem dependem de nós. Depende de alguma situação que vai acontecer no futuro, que vai nos levar a viver esse momento. Depende muitas vezes do quão Deus quer nos moldar para que a gente esteja preparado para viver esse tempo. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, realmente, gente, a gente fica tão nessa de, meu Deus, eu preciso viver esse momento, eu preciso focar nisso, eu preciso fazer isso, que a gente às vezes esquece que para algumas coisas depende muito do tempo e do quão a gente vai amadurecer para viver aquele momento. Eu falo isso com um certo pesar, tá? Porque eu realmente achava, sabe, quando uma questão específica, eu falava, nossa, então eu vou ter que mudar muito ainda, porque eu não me sinto preparada, ou porque realmente eu fico muito ansiosa em pensar que eu vou ter que viver tudo de novo. O que Deus vai ter que tirar de mim mais? E na verdade, o que Deus nos faz é nos moldar para que a gente consiga viver aquilo que Ele tem para nós com muito amor e valorizando aquilo que Ele nos dá. Se a gente pensar assim, na nossa mente humana, e a gente pensar, dar um exemplo muito, sabe, comum, um exemplo comum, tá? Pensar, por exemplo, uma criança. Essa criança, ela tem lá, sei lá, uns torno de uns 11 meses, vamos supor, não chega a um ano. Acho que uns 6 meses. Uns 6 meses já fica meio durinho, né, a cabeça. Acho que fica. Então, com 6 meses, 7 meses, aquela criança, de alguma maneira, ela vai começar a ficar mais sentadinha, já vai saber sentar. É esperado, tá? É esperado. Se uma criança saudável, é esperado que ela fique sentadinha e tudo mais. E ela comece a dar os sinais de querer engatear, né? Querer sair, se locomover, começar a ser um pouco mais independente. Imagina um pai que ama muito seu filho. E ele vendo que essa criança tá, né, engateando e tudo mais, ele vai lá e ele fala, perfeito, eu acho que eu vou dar, sei lá, uma bicicleta pra ele, porque ele já tá sabendo engatinhar, já tá sabendo se movimentar, eu acho que melhor eu vou dar uma bicicleta. Você pensando agora comigo, você pensa, pô, então esse pai, ele não tem muito noção, né, de vida, porque dá uma bicicleta pra uma criança de, sei lá, 7 meses, é um pouco prematuro e ansioso. Da mesma maneira que um pai muito amoroso não daria uma bicicleta para uma criança, Deus também não dá nada no qual a gente não esteja preparado para viver nem enfrentar. Às vezes, a gente vê certa coisa, a gente pensa, nossa, isso é muito bom, todo mundo tá vivendo isso. Nossa, eu tô muito pra trás. Nossa, todo mundo tá vivendo isso no momento, eu também quero viver isso. Eu acho que realmente é o tempo pra eu viver isso, porque eu já tenho idade suficiente. Mas será que tem maturidade? Será que tem vivência? Será que tem um caráter que Cristo quer que você tenha para que você viva isso, valorizando o que você tá vivendo? Porque a gente pensa muito no pai, né? Tipo assim, que vai deixar essa criança com uma bicicleta. Mas a gente não pensa no olhar da criança. Muitas vezes essa criança, talvez ela caia, ela se machuque. Primeiro que ela não vai conseguir nem ficar em pé, né, na bicicleta, convenhamos. Segundo que ela não vai conseguir nem usar a bicicleta. E terceiro que ela pode até se machucar com a bicicleta, né? Então, pensa só. Deus não é diferente do pai, ele é um pai muito amoroso, gente. Afinal de contas, ele criou tudo. Ele é dono de tudo. Ele nos fez pensando em cada detalhe. Você acha mesmo que Deus ia permitir que algo acontecesse na sua vida, dando isso pra você, simplesmente você não tendo a capacidade e nem o discernimento pra viver isso? Eu acho que não, né? Deus nos prepara em tudo, inclusive para que a gente consiga viver tudo, tendo a certeza de que tudo que aconteceu antes disso acontecer foi uma escola de aperfeiçoamento para que a gente conseguisse ver com perfeição e valorizando cada detalhe desse momento certo, desse Kairos, desse tempo. Então, da próxima vez que alguém virar pra você e falar assim, tudo vai acontecer no momento de Deus, não
fica triste, não. Lembra que o momento de Deus é o tempo certo. E o tempo certo, ele é bom. Não só pra Deus, mas pra você também. Porque é um tempo em que você tá preparado pra viver tudo aquilo que ele já escreveu. E quando a gente tem essa consciência de que Deus já escreveu tudo, tudo já está escrito, tudo já está feito, nós só precisamos viver cada momento como se fosse único, que realmente é único, tudo se torna tão leve. A gente não tem pressa com a vida. E eu acho que isso que vale a pena. A gente não deve ter pressa com as coisas que vão acontecer. Afinal de contas, gente, tudo está nas mãos de Deus. Acho que o que a gente deve fazer mesmo é só valorizar tudo que acontece na nossa vida e pensar que não aconteceu algo que você tanto esperou. Não fica triste, não. Na verdade, fica feliz, porque você está vivendo uma escola, você está vivendo um processo de aperfeiçoamento. E se aperfeiçoar, dói muito mesmo. Mas nos ensina, nos molda, nos faz crescer, evoluir, sermos pessoas melhores.